Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Boa noite, Silvinho. Fernando Morales, da Rádio Nova Estação e Podcast Mão. O Corinthians teve mais posse de bola, mais chutes a gols e mais escanteios também. Se a equipe tivesse entrado com um esquema tático mais ofensivo, teria mais facilidade para vencer a equipe do Atlético, que jogou com 3 zagueiros? Boa noite e obrigado. Boa noite. Praticamente respondida. Tivemos mais posse de bola, tivemos melhor em campo, criamos as melhores chances, chutamos mais a gol, enfim, nós tivemos números expressivos e bons, desempenho bom também, uma boa performance em casa, sim. Podíamos ter feito esse gol antes, mas o podíamos. Outro lado tem um adversário, tem um goleiro, enfim, tem uma defesa. É um time que recentemente conquistou um título da Sul-Americana, um time importante, forte fisicamente, bem construído, e que nos trouxe muitos problemas para poder romper essa linha desses 5 zagueiros que praticamente eles tinham ali. A performance foi boa e o time desenvolveu e lutou e buscou o gol que nos deu a vitória. Silvinho, boa noite. Kaique Silva, da Jovem Pan. Silvinho, o Corinthians teve hoje uma superioridade muito grande sobre o seu adversário. Mais uma vez em uma partida em casa. O Corinthians está invicto desde o retorno da sua torcida aqui em Itaquera. Mas eu queria que você explicasse por que a diferença tão grande em nível de atuação do Corinthians dentro de casa e fora de casa. O torcedor ficou bastante engasgado com a derrota no meio da semana e a postura dentro de campo parece ser muito diferente. Você consegue explicar por que da mudança dessa postura de forma tão brusca de um jogo para o outro, fora de casa e dentro de casa? Obrigado, boa noite. Boa noite, tivemos um bom jogo novamente em casa, um estádio que gera uma atmosfera muito positiva, isso nos ajuda bastante. Eu discordo, o jogo do Ceará é um jogo que nós perdemos sem nenhum mérito, sem merecer perder. Nós tivemos uma performance, sim, os gols foram difíceis de ser digeridos, faz parte, mas a performance era de empate e nós podemos ter uma melhor sorte. Futebol não é sorte, é trabalho, a bola tem que entrar, mas a performance, o desempenho, o suor e aquilo que nós colocamos no jogo em Fortaleza do meio de semana não era para derrota. Eu discordo de ti. Aqui em casa temos feito o nosso resultado e o nosso estádio ajuda muito. Silvinho, Marco Belo, da Rádio Transamérica, boa noite para você. Com a vitória de hoje, Silvinho, o Corinthians praticamente garantiu a classificação à fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E eu lembro quando você foi contratado, o pedido foi justamente esse, você foi contratado para tentar colocar o Corinthians na fase de grupos da Libertadores. Você considera que você cumpriu o objetivo, que você está cumprindo aquilo para o qual você foi contratado? Obrigado. Boa noite. Com relação ao campeonato, tem 2 rodadas ainda muito importantes para nós. Os números não são finais. Estamos satisfeitos de, nas últimas 2 ou 3 rodadas, ter entrado e participado de um grupo tão seleto e tão importante como é o G4. Mas não terminou. Está tudo muito apertado, muito ajustado, os números estão ali. Nós temos falado isso ao elenco, temos falado isso nas entrevistas, não tem nada decidido. É muito bom estar na posição que nós estamos, feliz por isso. Manter requer suor, dedicação e faltam 2 jogos. Não há a mínima condição de fazer uma análise de campeonato, de objetivos. Desde a minha chegada eu tenho dito que nós vamos jogo a jogo, um campeonato que eu conheço, difícil, equilibrado, desgastante, que se joga 38 jogos num espaço de tempo muito curto, com viagens longas, com pouca recuperação. Alguns desses times acabam jogando campeonatos sul-americanos, internacional, e acabam tendo desgastes maiores. Não foi o nosso caso, mas os outros demais sim. Estou falando de uma forma ampla o campeonato, a dificuldade que é, de forma que nós estamos absolutamente focados nas próximas 2 partidas que temos. Para ser mais sincero, domingo contra o Grêmio. E finalizar em Caxias. A partir daí a gente faz outra análise, mas enfim, o momento é de continuar focado naquilo que nós estamos fazendo.
Silvinho, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Parabéns por mais uma vitória. Silvinho, eu gostaria que você analisasse e falasse um pouquinho de mais uma partida boa do Duqueiroz em relação à maturidade desse garoto de 18 anos, a entrega que ele tem dentro de campo também. Ele ganha essa sequência como titular pela lesão do Juliano. E o camisa 11 tem a possibilidade de voltar na próxima rodada contra o Grêmio. O que você projeta para o Duqueiroz e a sequência desse garoto? Agora também, claro, pensando na possibilidade do retorno do Juliano. Obrigado, Silvinho. Boa noite. Começo pela segunda parte da pergunta. Não tenho a capacidade, a condição ainda de formatar um time para a próxima partida de domingo. Ainda estou digerindo e aqui respondendo situações que ocorreram do jogo que tivemos, enfim, e com imensa dificuldade. Volto à primeira parte da pergunta. É prazeroso, eu tenho dito isso desde a minha chegada. Eu saí da base do Corinthians, passei minha infância, minha juventude toda ali, como vocês gostam de dizer, e nós também, vim do terrão. E eu realmente me identifico bastante com esses atletas. É uma base importante nossa desde a chegada. Estou muito contente e feliz pela renovação de contrato desse atleta. Um atleta que sempre demonstrou no olho um desejo de permanecer aqui, de jogar. É um atleta que tem qualidades físicas extraordinárias, muito boas técnicas também. É muito jovem, tem muita margem de crescimento, de maturar. Nós vimos esse atleta depois de uns 2 meses de trabalho e ele começou a ganhar o seu espaço. Muito feliz por ele, mas feliz por tantos outros, do qual eu falo com muita alegria. Adson, GP, Rony no seu momento, feliz porque Rony voltou conosco já faz aí uns 10 dias, a titularidade de João Vitor, enfim, são atletas que têm respondido e eu fico muito feliz. É um grupo que nós temos, do qual ali, eu chamo um pouco e brinco com eles, o Sub-23 nosso, misturado com atletas que já ganharam tudo. Eu falo isso, nós somos 3 pilares importantes. E os demais atletas são mais experientes, do qual a grande parte dele, a parte da defesa, do qual já ganharam muitos títulos, números expressivos com a camisa do Corinthians e que os olhos deles também brilham, uma parte importante. Essa mistura dessa juventude com esses atletas que já ganharam e ainda continuam sonhando com objetivos importantes como a camisa do Corinthians, faz parte de 2 pilares importantíssimos daquilo que nós temos. O terceiro pilar são, evidentemente, atletas que no meio da competição chegaram por um grande esforço que foi feito e estão aqui conosco, adaptando ou readaptando ao futebol brasileiro. São os 3 pilares que nós temos. A pergunta é do Duqueiroz, eu não quero sair. Felicíssimo pela renovação de contrato, pela sequência dele e pela resposta que ele dá no campo. É mais um rapaz, um jovem da base que está realmente dando conta do recado. Eu fico muito feliz por isso. André Ranieri, Rádio Energia 97. Tudo bem, Silvinho? Bom, minha pergunta ela é em relação ao meio de campo que você armou do Corinthians hoje, né? O Duqueiroz fez uma partida muito boa, principalmente do ponto de vista defensivo, mas ele pecou bastante quando ele teve que definir a jogada no último terço do campo, né? E o Gabriel é um jogador que é bastante criticado pela torcida. A minha pergunta é se você pensa em utilizar o Duqueiroz como um primeiro volante e, de repente, abrir espaço nesse meio campo para um outro jogador de maior qualidade técnica no último terço, como, por exemplo, o próprio William, que entrou aberto, mas para jogar ali no meio e desafogar um pouco o Renato Augusto, bastante sobrecarregado na criação de jogo do Corinthians. Obrigado. Boa noite. Vamos por partes. Sempre que a gente analisa o nosso time, o nosso desempenho, não esqueçam, por gentileza, do outro lado tem um adversário. Esse adversário tem uma linha de 5 muito forte. É um time que recentemente ganhou a Sul-Americana. Conquistou o direito de disputar a final e a ganhou. Passar essa linha final de 5 é muito difícil. Atletas experientes, robustos, com boa qualidade física, percepções defensivas muito boas. É um grande time o Atlético Paranaense. De maneira que nós tínhamos, a primeira saída nossa ela estava mais limpa, mais tranquila. Quando ela entrava já no campo adversário, nós começávamos a encontrar dificuldade. Absolutamente normal. O adversário tem uma linha de 5, é agressiva, com 2 volantes ali. Agressivo, quando digo, é positivo no futebol. É um time que
que tem um enfrentamento físico forte, bom, leal, mas que está ali, e transpor essa barreira é difícil, diminui os espaços para qualquer outro time que jogue contra eles. Ou seja, o Du acabou tendo, sim, alguns erros de passe que comprometeram, mas você transpor essa barreira não é nada simples. A partir da semana, enfim, do começo da próxima semana, a gente vai pensar em formatar o nosso time para o próximo jogo. Ainda não tenho nada claro, está muito ainda digerindo ainda a partida. Não tenho a capacidade ainda de estar pensando nisso. Prefiro agora estar respondendo do jogo, dos números, para depois projetar o nosso time. Silvinho, boa noite. Fábio Lázaro do Diário Lance. Minha pergunta tem a ver com o Gabriel Pereira, que foi substituído no intervalo, e desde que ele renovou o contrato, Silvinho, foram 8 partidas, ele foi titular em 7, todas em que ele foi titular ele foi substituído, a grande maioria ou no intervalo, ou nos primeiros 15, 20 minutos de jogo. Queria saber se você concorda com a opinião de que desde a renovação de contrato do Gabriel, ele tem caído de produção, e por que o rendimento dele tem caído, caso você concorde com essa opinião. Boa noite. É um atleta jovem, de muita qualidade. Não espalhe situações como... não atrele situações como renovação de contrato. Não faça isso, mano. Atletas jovens, eles oscilam. Eu oscilei e todos os atletas jovens oscilam. É absolutamente normal. É um atleta que tem, não sei, 10, 12, 15 partidas conosco. É um grande jogador, como os demais que eu falei, Adson, como o Du Queiroz, que estamos falando bem, mas são atletas jovens. Oxalá fosse, e fácil, que o atleta entrasse e já estivesse pronto para uma final do Mundial. Ele tem um processo na carreira dele. É um jogador que sente também como qualquer outro. Eu nunca atrelei isso. Desculpa, e me incomoda porque não. Trabalho com o atleta diariamente, sei do compromisso dele. É um atleta importantíssimo para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Estamos felizes com o rendimento dele, felizes de ter encontrado, assim como os demais, volto a dizer, Adson, Rony, Queiroz. É um jovem. Oscila, por isso que muitas vezes acaba saindo do jogo. Alguns jogos não saem nem por uma situação técnica ou algum peso, sai por uma questão tática. Nós temos outras opções. O William, Gustavo são jogadores diferentes. O William está readaptando ao futebol brasileiro, voltando de um processo de lesão. Não sinalizou jogar ainda de início hoje. E o Gabriel é um grandíssimo jogador, tem feito bons jogos, sim, muitas vezes tem um cansaço. Volto a dizer, reitero, senhores, de desculpa, a defesa, mas é um atleta muito jovem, eles oscilam. Mas eu vejo ele perder a bola, correr, tudo que o torcedor do Corinthians gosta também. Ele perde a bola, ele faz um pressing, ele marca, ele baixa para ajudar Fagner, ele corta a linha, ele pega a bola de volta, ele vai no campo adversário, É um atleta que se entrega, que se doa, como todos os demais nossos. Não gosto, assim, não fico feliz, não acho justo atrelar situações de contrato ou outras a uma performance de um atleta tão jovem. Nós temos que cuidar deles. E é o que nós estamos fazendo. Silvinho, boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Você nas coletivas tem enaltecido o fato do Corinthians ter sido colocado ali como um time no máximo que lutaria pela Copa Sul-Americana e que hoje está com a vaga praticamente garantida na Libertadores. A minha pergunta é o copo vazio. O Corinthians está a 22 pontos do Atlético Mineiro, mais de 10 do Flamengo e atrás do Palmeiras. O que falta para o Corinthians brigar contra esses 3, 2 deles finalistas de Libertadores e um eminente campeão brasileiro? O que falta para o Corinthians bater de frente com esses times que são da mesma grandeza do seu clube? Obrigado. Boa noite. Como eu disse, nós temos ainda 2 jogos importantes para fazer qualquer tipo de avaliação. Não me permito, a comissão não se permite, os atletas não. Nós estamos focados absolutamente nos próximos 2 jogos. E melhor dizendo, no Grêmio, na semana que vem. E vamos montar nossa semana, uma semana importante, uma semana muito difícil. A partir do momento que o campeonato acabe, nós vamos avaliar todo um trabalho e vamos fazer planejamentos ou montagens, enfim, o que for, qualquer tipo de análise. Esse momento é o momento da gente terminar o campeonato e bem difícil chegar até aqui. E nós estamos suando e trabalhando forte para isso, os números têm mostrado, enfim,
vamos pouco a pouco, jogo a jogo, como eu também sempre tenho dito. Silvinho, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio 365. Eu queria que você falasse, né, o que a equipe do Corinthians, que a sua equipe entregou nesta temporada no aspecto tático e técnico, faltando 2 jogos para acabar este ano, projetando 2022. O que você tira de positivo desta equipe, projetando a próxima temporada, já que o Corinthians irá disputar no mínimo uma pré-Libertadores? Boa noite. Eu acabei praticamente, né, eu sei que essa interação ela não tem, infelizmente, ainda, né, para que tenha tréplica, e a gente consiga esclarecer alguns outros assuntos, mas foi respondida anteriormente. Eu entendo, obviamente, a situação. Nós temos que terminar o nosso campeonato jogo a jogo. Esse é um campeonato, eu disse recentemente, o último título, não é o caso agora, mas ele foi disputado nos últimos minutos de um jogo do qual o outro time estava esperando terminar. Ou seja, é um campeonato equilibrado, difícil, muito complicado, de maneira que nós estamos jogo a jogo e nós vamos para o próximo, que é domingo, também importante e dificílimo, como todos os demais. Quando assim se encerrar o campeonato, vamos entender o trabalho e fazer uma análise, e aí a partir daí sim a gente consegue comentar e, enfim, expressar mais coisas, explicar mais coisas. O momento agora é de focar, o campeonato não acabou. Silvinho, boa tarde. Renato Cury, TV Globo. Silvinho, desde que foi permitido o retorno da torcida aos estádios, o Corinthians tem 100% de aproveitamento em casa, né? São 7 jogos e 7 vitórias com a presença do torcedor. O quanto a presença do corintiano em casa faz diferença e tem feito diferença na busca do Corinthians por uma vaga direta na Libertadores? Boa noite. O nosso estádio, como eu disse, é um estádio que te gera uma atmosfera muito positiva. Os números estão aí, você já respondeu praticamente. É um estádio que incomoda, sim, o adversário, gera um clima muito favorável e positivo para nós que estamos ali no campo, e nós estamos felizes com isso. Que bom. Primeiro, mais que nada, porque a gente vê que vai se controlando uma situação difícil que o mundo tem atravessado, e os estádios possam voltar à sua plenitude. Isso é ótimo, porque é muito difícil fazer jogo sem o público. É muito desgastante, é difícil. Sempre um teatro não tem ninguém, enfim, como é que você interpreta? Não é simples. E realmente é muito bom ter o público, e o nosso estádio é excepcional. Silvinho, boa noite. Marcelo Braga, do Globo Esporte. Você vai ter uma semana inteira de treinamento, né? Queria saber se você tem expectativa de contar com o Juliano no próximo jogo, se você tem expectativa de repente, o William possa começar como titular, né? Ele entrou no intervalo nesse jogo. E você tem alguns desfalques, né? O Fagner e o Gabriel. Esse desfalque do Fagner pode colocar o Duqueiroz, que tem jogado muito bem, atuando pelo lado direito, como lateral direito novamente, ou é o momento do João Pedro? Então, Juliano, William e Duqueiroz e João Pedro. Obrigado, um abraço. Um abraço, boa noite. Sim, tenho ciência, obviamente, dos atletas que a gente não pode contar. O que eu não tenho ciência é dos que nós podemos contar. Juliano está voltando, vamos avaliá-lo a cada dia, a cada momento. A própria situação do William, né, que está se reintegrando, e nos demais atletas. Temos uma semana, e quando se tem uma semana, ela é mais ou menos uma semana. O atleta demora 48 horas para ele ter uma recuperação plena e voltar a ter treinamentos de qualidade. 2 dias antes do jogo, que é domingo, você também tem que tirar o pé. Isso é uma questão que todos sabem, trabalho internamente, porque você tem que guardar energias, e os treinamentos são muito curtos, rápidos, só realmente alguns ensaios para você chegar no jogo domingo. De maneira que é uma semana para nós estarmos melhorando algumas qualidades do time, alguns setores, mas, sobretudo, a gente conseguir recuperar bem, dar bons treinos de qualidade, e já veremos no discorrer dela quais os atletas e como a gente vai formatar o time. Algumas das possibilidades você levantou, mas, enfim, nós vamos ter que ter tranquilidade, deixar os dias passarem, ver os treinamentos para fazer uma montagem melhor do nosso time. Boa noite, Silvinho. Quem está falando é o Iago Rudá, do UOL. Silvinho, como os colegas já frisaram em questões anteriores, o Corinthians virtualmente garantido na Copa Libertadores do ano que vem. Diante desse cenário, eu queria saber quais são os próximos passos do clube, do seu trabalho para a temporada seguinte, né? O Corinthians, você já começa
A pensar na montagem do elenco de 2022, a gente sabe, por exemplo, que o clube busca um jogador para disputar a posição com o Jô, um camisa 9. Mas você já começa a estudar quais são as carências, quais são os jogadores que possivelmente podem ser emprestados ou não, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Obrigado, Silvinho, boa noite. Boa noite. Nós estamos absolutamente focados nos jogos que temos. Não vou ser repetitivo. Sei que não ter a interação, estarmos aqui ao vivo, gera esse tipo de situação, do qual já foi respondido. E com todo respeito, obviamente, eu me alongo muitas vezes, porque não vou dizer simplesmente já respondi e basta. Não. Respeito sim a pergunta, respeito o momento, a situação. Não dá, o nosso foco realmente é jogo a jogo. Haja visto a dificuldade do campeonato e o suor que é para a gente ganhar jogos, fazer 3 pontos, e não somos só nós. O campeonato está mostrando isso. Os demais clubes que estão buscando seus objetivos também estão suando e suando muito. É uma peculiaridade de um campeonato brasileiro difícil por vários motivos, do qual alguns deles a gente pode até discutir futebol. Eu não entendo, por exemplo, por que um campeonato brasileiro tão difícil, num país com dimensões continentais, que poderia se jogar com mais tempo, se joga com menos, 7 meses, não sei o quê. Por que com 3 cartões amarelos você perde um atleta e já não pode colocá-lo numa outra partida? Não é assim nos outros cenários. Tem que privilegiar que o atleta possa jogar. Mas é coibir violência. Coibir violência é uma expulsão, cartão amarelo, normalmente são faltas, e hoje em dia, não estamos nos anos 90, que eram aquelas faltas pesadas, que não tinham câmeras, e enfim, às vezes nem dava o amarelo. Não, hoje nós temos VAR, os cartões amarelos são mais por segurar, por uma falta, reter. Nós temos que ter atletas cada vez com mais qualidade em campo. Enfim, é um detalhe do qual eu sempre penso para a qualidade do nosso campeonato. Então ele é muito difícil. Me alonguei um pouco numa situação aí que às vezes pode-se melhorar o campeonato de várias maneiras, porque ele é difícil se jogar em 7 meses. Os pontos são muito suados, difícil, e eu acredito que algumas coisas podem ir melhorando para que a performance em campo e todos desfrutem mais do futebol. Olá, Silvinho, Henrique Manfio, Identidade Corintiana. Meus parabéns por mais uma vitória à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Já são 7 jogos com o torcedor corintiano e 7 vitórias. Silvinho, final de semana que vem é a despedida do ano à frente do torcedor corintiano e o Corinthians com o seu comando. A pergunta é: o que você deixará ao torcedor corintiano e o que podemos aguardar ao seu comando para 2022? Obrigado. Boa noite. A segunda parte, não vou desprezar, evidentemente, mas eu vou ficar com a primeira parte. Gostei do que você falou, dos números, a empolgação do qual você fez a pergunta, e o que eu posso deixar nesse momento é vai Corinthians. A partir daí, o ano de 2022 já dirá, nós temos que terminar aqui, enfim, temos jogos importantes, são 2, mas dado a circunstância da dificuldade de pontuação e todos estarem muito próximos, nós vamos focar nos nossos jogos, para tentar o mais alto possível que a gente ficar na tabela. E o que eu posso deixar é o que eu te falei já. Obrigado, Silvinho, repórteres e a todos que nos acompanham. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.